a leiturar comigo neste momento. Aqui a palavra de Deus, em Atos capítulo 27 e no versículo 29, que vai dizer desta forma, já para nós estarmos em nome do Senhor Jesus, logo depois desta oração, orando por todos. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, aonde você estiver me ouvindo nesse exato momento. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com todos. A palavra de Deus, ela diz desta forma, no capítulo 27 de Atos e no versículo 29. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e desejava que viesse o dia. A palavra de Deus aqui vem falar para os nossos corações que aqui Paulo, ele tinha sido preso. Nós sabemos que Paulo tinha sido um perseguidor da Igreja de Cristo, lá em Atos capítulo 9. Mas o momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor Jesus vai mudar a vida de Paulo e vai fazer ele se tornar um dos maiores pregadores de todos os tempos. Agora, apóstolo Paulo já não é mais perseguidor, mas por amor à palavra do Senhor Jesus, agora Paulo está sendo perseguido por causa do Evangelho, por causa do amor de Jesus e por causa da palavra. A Bíblia fala que os fariseus, ali os saduceus, os escribas, os judeus radicais, começavam a lhe perseguir até o momento que conseguiram lhe prender e até o momento que conseguiram apelar para César, aonde Paulo então agora é levado para César para ser julgado. E nós sabemos que César, ele ficava em Roma. Então agora Paulo tem que sair daquela região de Jerusalém e ele tem que ir agora ser levado para Roma. E é o momento que a palavra de Deus nos mostra, que a palavra de Deus nos ensina, que eles entram em uma embarcação, entram num barco alexandrio, e a Bíblia vai dizer que eles têm agora uma grande viagem a enfrentar para frente, uma grande viagem eles têm agora que ir. E é o momento que a palavra de Deus diz que eles começam agora nesse exato momento a enfrentar uma grande tempestade, porque a Bíblia fala que uma grande tempestade se levanta, e é o momento que aquela tempestade começa a levar aquele barco de um lado para o outro, a chegar ao ponto que todo mundo estava desesperado, pensando que aquele barco iria afundar. E é o momento que a Bíblia diz aqui no capítulo 27, onde nós limos, você pode conferir aí, e no versículo 29, que eles pensando que estavam perto, talvez ali da praia, e sempre como costume, perto das praias, muitas vezes tem pedras, e eles com medo de bater em algum rochedo, de bater em algum lugar e o barco se rachar, se destruir. Eles tinham 4 âncoras, e é o momento que a Bíblia fala que eles pegam aquelas 4 âncoras, e a Bíblia fala que eles começam a lançar ao fundo do mar. E é o momento que aquelas âncoras que servia como estabilidade, a âncora servia para quando o barco parasse, o barco não ficasse se movendo, mas ficasse fixo no lugar. Então eles, diante daquela tempestade, eles pegam aquelas âncoras e lançam. E quando eles lançam aquelas âncoras,
o barco pega estabilidade. E agora o barco já não está sendo mais jogado de um lado para o outro, mas agora aquele barco, ele fica firme em uma só posição, e naquele momento todos que estão no navio se tranquilizam diante daquela grande tempestade. O que eu quero dizer para você através desta mensagem aqui nesta hora, que a nossa vida, ela é dessa forma. A nossa vida, muitas vezes, ela é como um navio, como uma viagem de um lado para o outro. E muitas das vezes na nossa vida, tudo vai começar bem. Muitas vezes em nossa vida, tudo vai começar uma mil maravilha, mas muitas das vezes, no meio da caminhada, muitas das vezes vai acontecer o que aconteceu aqui com esses homens, como tanto Paulo, como tanto aqui esses outros que estavam no navio. Vai ter momento, muitas das vezes, que as tempestades, os problemas, as lutas, as provas, as dificuldades, elas irão se levantar. E é um momento que, se nós não tiver essas 4 âncoras que eu vou trazer aqui, muitas das vezes o nosso barco, muitas das vezes vai afundar. Muitas vezes aonde os problemas e as tempestades e dificuldades pode acabar nos prejudicando. Isso é na nossa vida, isso é no matrimônio, isso é no casamento. Pode observar que o matrimônio, o casamento, quando ele começa, tudo começa bem. Tudo é somente vitória, mas conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os dias, conforme vai passando os anos, vai vir as lutas, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades. E se um casamento não tem também essas âncoras, certamente esse casamento vai acabar, certamente vai vir o divórcio e certamente vai vir a destruição. Por isso que Deus está falando conosco através desta palavra aqui nesse exato momento. Que através daquelas âncoras, eles encontraram estabilidade. E essas âncoras que eu posso dizer para você, aqui nesse momento dessa palavra, que uma delas, que nos traz estrutura nessa vida, estabilidade nessa vida, é a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é aquela que vai nos trazer estabilidade dos momentos de dificuldade. Você pode observar, e é o que eu quero te dizer para você agora, que todos aqueles que não dão valor à palavra de Deus, quando o problema chega na vida deles, quando a dificuldade chega na vida deles, muitos não suportam passar, e muitos apelam para o suicídio, muitos apelam para deixar a depressão lhe dominar. Por quê? Porque não estava estruturado na palavra. Por isso que o salmista Davi, ele dava muito valor à palavra de Deus. Por isso que ele disse desta forma em um dos seus salmos: uma coisa eu coloquei no meu coração e a buscarei todos os dias da minha vida, é estar na casa de Deus, no teu santo templo, porque eu sei que no dia da adversidade Ele vai me esconder no seu tabernáculo, Ele vai me livrar, Ele vai guardar. Davi sabia que se ele buscasse a Deus, se ele desse valor à palavra no momento difícil, ele sabia claramente que o Senhor iria lhe guardar, iria lhe livrar. Por isso que o próprio Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24. Eu comparo um homem que ouve esta palavra e as pratica. Eu comparo um homem que fez a sua casa sobre a rocha. E quando veio a chuva, veio a tempestade, aquela casa não foi abalada, porque estava sobre a rocha. Mas ele diz: mas eu comparo o homem
ou a mulher que não dá valor a essa palavra, que não dá ouvido a essa palavra, é como aquele que fez a sua casa sobre a areia, e quando veio a dificuldade, quando veio os problemas, aquela casa não resistiu, e a água levou, a tempestade levou. Aquele tempo, o Senhor usou a analogia daquele tempo. Aquele tempo, se você olhar naqueles lugares, tanto de Israel como Palestina, não é como muitas das vezes aqui a nossa região, onde nós estamos, Paraguai, Brasil, América do Sul, que muitas vezes chove todos os dias. Muitas vezes em um mês, dificilmente vai ficar sem chover. Naquela região, muitas das vezes chove um período de 3 meses e depois fica 9 meses, talvez, sem chover. E é um momento que o tempo que fica sem chover, aquela areia, muitas das vezes, ela fica firme, ela fica muito firme. E muitos acabam se aproveitando daquela areia firme e fazendo a sua casa sobre aquela areia. E só que quando vem o tempo da chuva, aquela areia vai esmorecer e aquela areia vai ser levada embora, assim como a casa que foi feita sobre a areia. Mas aqueles que são mais inteligentes, eles vão cavucar mais, para que a coluna, a estrutura venha chegar até a pedra, porque ele sabe que o tempo da chuva, aquela areia pode ser levada, mas se a estrutura estiver sobre a pedra, a casa não vai ser levada. Então Jesus usa esse exemplo, que aqueles que perfuraram mais, aqueles que deram valor e fizeram a sua estrutura sobre a pedra, a casa não caiu. Mas aqueles que não deu valor e fez sobre a areia, a casa foi embora. Isso se compara com aqueles que dão valor a buscar a Deus. Aqueles que dão valor a hoje, a vir para a igreja, a hoje, a orar, a hoje, a jejuar, a hoje, a fazer campanha. Quando chegar um momento difícil, os problemas não vão ter poder sobre esta pessoa. Por isso que, quando nós aprendemos por esta palavra, nós vamos ver que uma dessas âncoras aqui, que nos traz estabilidade nessa vida, é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor usa um homem lá em Provérbios. E este homem vai nos trazer uma lição, Agur, e vai mandar nós olhar para as formigas. Ele vai dizer, olha para o caminho da formiga. A formiga nos traz um exemplo muito importante. Você vai ver que no verão, no tempo bom, a formiga vai trabalhar, a formiga vai se esforçar, para quando chegar o inverno, ela esteja preparada. Para quando chegar o inverno, ela esteja naquele momento ali, ela esteja tranquila, em descanso e venha enfrentar aquele problema tranquilamente. Assim é a nossa vida. Se hoje você não dá valor, talvez hoje a tua vida está tudo bem. Talvez hoje na tua vida ninguém está enfermo, a sua vida material está uma benção, o teu casamento está uma benção. Talvez hoje tudo está uma mil maravilha. Glória a Deus por isso. Mas nunca se esqueça de uma coisa: o momento difícil, ele pode chegar a qualquer momento. Por isso que lá em Eclesiastes, capítulo 7, se não me invoco, e versículo 14, vai dizer dessa maneira: alegra-te e goza e seja feliz no dia da prosperidade. Mas esse mesmo versículo vai nos deixar uma advertência: mas nunca se esqueça do dia mau. Nunca se esqueça que vai chegar um momento que também vai chegar a dificuldade. E se você se esquecer, se você não estiver preparado, o problema vai destruir. E isso acontece com muita gente que não dá valor à palavra e que não dá valor às coisas de Deus. Quando o problema chega, quando a dificuldade chega, ele não está preparado para enfrentar aquela situação. E é onde que o casamento acaba, é onde que muitos se suicidam, é onde que muitos desistem, entram em depressão,
muitos desistem até mesmo de viver e é onde muitos jogam tudo para cima. Mas o Senhor está nos mostrando e falando conosco hoje, através dessa palavra, que a nossa vida é como um barco, assim como o apóstolo Paulo entrou nesse barco alexandrio, em direção a Roma, e no meio do caminho enfrentou uma grande tempestade. E se ele não tivesse aquelas âncoras que viessem lhe trazer estabilidade, aquele barco teria afundado. E assim acontece com a nossa vida. Se nós não tiver essas âncoras, que primeira é a palavra de Deus, essa estrutura, o nosso barco vai afundar. A segunda âncora que temos que ter sobre a nossa vida, para que nós venha a chegar até a promessa que Deus tem para a nossa vida, até o destino que nós queremos alcançar, é a oração. A oração, eu posso usar aqui um exemplo muito simples, para que você possa entender e para que você possa compreender. A oração, ela é como um carro, ela é como um carro que é colocado combustível. Se você sair de uma certa região e se você for andar para outra região, mais ou menos 100 quilômetros, 200 quilômetros, se você não abastecer o seu carro, na metade do caminho, o combustível vai acabar e você vai ficar pelo caminho. E isso tem acontecido, trazendo para o lado espiritual, na vida de muitos cristãos. Eles têm se esquecido de se reabastecer. Muitos não têm dado valor à oração. E quando uma pessoa não dá valor na oração, ele não vai ter força para chegar até a promessa que Deus tem na vida dele. Escute algo, a nossa vida, ela é uma guerra constante entre o Espírito e entre a carne. O próprio apóstolo Paulo diz que a carne, ela vai puxar pelo lado da carne e o Espírito vai puxar pelo lado do Espírito. Quando nós estamos fortes espiritualmente, quando nós estamos orando, estamos buscando a Deus, nós vamos estar com intimidade com Deus, nós vamos estar forte com Deus. Então, diante dos problemas, diante muitas das vezes dos pratos, das ofertas do inimigo, nós não vamos cair. O inimigo não vai nos prejudicar. Por quê? Porque nós vamos estar fortes. Mas quando nós não nos reabastecemos, quando nós não oramos, quando nós não buscamos a Deus, a nossa carne vai estar mais forte. Nós vamos estar fracos espiritualmente. Então, diante de nós, o inimigo vai colocar as suas ofertas. E é o momento que muitos acabam caindo. Quantas pessoas que estão caindo diante das ofertas do inimigo, porque não estão fortes na oração. Você pode observar que uma pessoa que vive uma vida de oração, uma pessoa que busca Deus, que está cheio, esta pessoa vai ser uma pessoa que não é qualquer situação que vai lhe tirar a paciência. Essa pessoa vai ser uma pessoa calma, vai ser uma pessoa mansa, vai ser uma pessoa paciente, vai ser uma pessoa que vai suportar muitas coisas. Por quê? Porque está firme na oração, porque está forte espiritualmente. Mas uma pessoa que não está firme na oração, que não está se reabastecendo, é uma pessoa que qualquer coisa, qualquer situação vai lhe tirar a paciência, qualquer coisa vai fazer ele falar palavrões, brigar, discutir e muitas das vezes até fazer coisas que não deveria fazer. Por quê? Porque não está revestido, não está cheio. Quantas pessoas que muitas das vezes, por não dar valor à oração, por não buscar a Deus, por não estar firme com Deus, estão perecendo, caindo muitas vezes em adultério, caindo muitas vezes em fornicação, muitas das vezes
nas bebidas, nos vícios. Por quê? Porque estava fraco, não se reabasteceu, não estava bem com Deus. Então, diante dos problemas, o problema lhe prejudicou. Por isso que se nós não tiver sobre a nossa vida, se nós não tiver essa estrutura, se nós não tiver essa âncora no meio da nossa caminhada, nós vamos perecer. Mas Deus está falando conosco hoje, aqui pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu evangelho, para que nós venha a ter essas estruturas sobre a nossa vida, essa estabilidade, essa âncora sobre a nossa vida. Sabe qual é a terceira âncora que nós temos que ter? É a esperança. Por que eu te digo essa palavra? Porque haverá momentos na nossa vida que a nossa mão não vai poder resolver. A nossa sabedoria não vai poder solucionar. O médico não vai poder nos ajudar. Vai existir situações que nós vamos olhar e se nós não tiver a esperança em Deus, nós vamos nos desanimar. Só que aí é o momento que você tem que entender que existem situações, como diz Lucas capítulo 1 e no versículo 37, ainda que para nós seja impossível, para Deus é possível. Por isso eu venho te dizer, esteja essa âncora no seu coração. E ainda que você olhe para algo hoje, e você, talvez diante dos seus olhos, você pensa que já não existe mais jeito, já não existe mais solução, já não tem mais o que fazer. Escute algo. A última palavra, ela nunca vai vir da parte do homem. A última palavra, ela sempre vai vir da parte de Deus. Vai ter momento em nossas vidas, vai ter momento em sua vida, que o inimigo e as situações vão dizer para você desta forma: o teu casamento já não tem mais solução. Essa enfermidade que você está vivendo é para a morte. Não existe mais saída. Não existe mais solução. As portas já não vão mais se abrir. Você vai perder tudo que você tem. Por isso vai ter momento que a circunstância vai querer dizer para nós que não existe mais jeito. Mas aí é o momento de você se lembrar da palavra que está em Jó no capítulo 14 e no versículo 7 em diante. Ainda que uma árvore for cortada, certamente ela brotará, certamente ela crescerá e dará o seu fruto. Quer dizer, independente do que venha acontecer na nossa vida, o que o Senhor quer que você entenda, que Ele tem o poder de restituir, de fazer tudo como era antes, e não somente tudo como era antes, muito mais maior. Porque nesse mesmo livro de Jó, o Senhor vai dizer assim para ele: o teu princípio, na verdade, te será pequeno, diante daquilo que o Senhor fará no seu futuro. Por isso que também em Ageu, capítulo 2, versículo 9, o Senhor diz para aquele povo que estava desanimado, diante da construção do templo, depois que eles voltaram da Babilônia. O Senhor vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não desanime, levante a cabeça e trabalhe por esse novo templo, porque o que eu tenho sobre este lugar é algo muito maior. Por isso, você que está me ouvindo, talvez só Deus sabe o que aconteceu na tua vida. Só Deus sabe, talvez, o que você passou, o que você enfrentou. Mas eu quero te dizer, independente do que tenha acontecido, ainda há esperança. Não perca a tua esperança. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Se você não perder a sua esperança, saiba que nas mãos de Deus está todo o poder. Aquele que criou
pelo poder da palavra, os céus, a terra, a luz, as águas, tudo que você pode enxergar é poderoso, pelo poder de uma só palavra, mudar a sua vida. Por isso tem esperança, como aquele homem, aquele centurião de Cafarnaum, que falou: Senhor Jesus, não sou digno que tu entre na minha casa, mas diga somente uma palavra e eu saberei que o meu servo será curado. Uma palavra do Senhor pode mudar teu casamento, pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar tudo que você está vivendo. Por isso, eu venho trazer essas âncoras para você. Tenha esperança no seu coração, independente do que esteja acontecendo. Que o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Deus que depois de 3 dias falou: Lázaro, saia para fora, é o mesmo Deus que tem poder de dar vida em algo que já está morto para você, que já está perdido para você. Talvez diante dos olhos humanos o teu casamento não tem mais jeito. Talvez aquela pessoa já falou: já não quero mais saber de nada. Mas Deus tem o poder de dar vida. Deus tem o poder de mudar isso. Por isso não perca a tua esperança. A quarta âncora que eu trago através dessa mensagem é a fé. Porque a fé, ela tem um poder muito grande. Por isso que o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando ele chegou diante daquela figueira e ele viu que não tinha fruto, e ele diz: nunca mais dê fruto sobre ti. E naquele momento, aquela figueira secou. O seu discípulo, impressionado com a palavra do Senhor Jesus, disse: Senhor, como isso aconteceu? Que mistério é esse? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para o monte: transborda para o meio do mar, e assim vai acontecer. A fé, ela tem um poder muito grande sobre a vida daqueles que crêem. Por isso que o maior objetivo do diabo nessa terra é tentar, diante dos problemas, diante das perseguições, das enfermidades, das calúnias, das mentiras, das traições, diante de muitas situações, abater a nossa fé e querer fazer nós entender que diante daquele problema que nós estamos passando, que Deus não está vendo nós. Porque o inimigo sabe que se nós colocarmos a nossa fé em prática, coisas extraordinárias vão acontecer. Porque a fé, ela tem um poder muito grande. Você vai olhar em Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que a Bíblia vai citar sobre homens e mulheres que creram e acreditaram e são colocados hoje como heróis da fé. Pessoas, personagens que nos deixaram um exemplo diante de situações difíceis, mas que tiveram fé e que Deus honrou eles. Homens como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, que no capítulo 3, com seus olhos, eles viram uma grande estátua de Nabucodonosor sendo levantada. E que diante daquela estátua foi colocada uma lei, que todos aqueles que não se prostrasse diante daquela estátua seria jogado dentro da fornalha de fogo. Mas eles decidiram confiar em Deus e não se prostraram, mesmo que sabendo que isso lhe custaria sua própria vida. Mas eles preferiram a não agradar o homem, a não agradar o rei, mas agradar a Deus.
E você vai ver que quando eles são jogados dentro da fornalha de fogo, Deus honrou a fé deles. Deus esteve com eles. Por quê? Porque Deus viu fé. Deus viu a atitude deles. E é isso que Deus quer de nós. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós venhamos provar para Deus que nós cremos nele. Porque crer em Deus, isso é levado em conta no momento mais difícil da nossa vida. Você pode ver que Abraão foi chamado amigo de Deus e foi considerado um homem de muita fé. Não foi no momento bom, não foi no momento que as coisas estavam bem, foi nos momentos difíceis. Foi no momento que Deus falou: Abraão, pegue o seu filho, Isaque, aquele que tu mais ama, e leve até o monte Moriá, e lá ofereça o teu filho em sacrifício a mim. É no momento mais difícil que Abraão não duvidou, que Abraão creu, acreditou, e pegou o seu filho e levou, e sem duvidar colocou sobre uma pedra. E quando ele estava para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, foi o momento que Deus enviou o anjo, e Deus falou: Abraão, agora vejo verdadeiramente que você crê em mim. Olha o poder dessa palavra. É nesse momento que muitas das vezes Deus quer ver a nossa fé. É nos momentos difíceis. E por que muitos são reprovados? Por que muitos não chamam a atenção de Deus? Porque no momento difícil, no momento da luta, no momento dos problemas, no momento da enfermidade, no momento da dificuldade financeira, no momento dos problemas familiares, é o momento que Deus quer ver ele firme, é o momento que Deus quer ver ele orando, é o momento que Deus quer ver ele buscando, vindo para a igreja, clamando. É o momento que muitos desanimam, é o momento que muitos saem da igreja, é o momento que muitos voltam para trás, e aí há um momento que a fé deles são reprovada. E é um momento que talvez Deus estava provando a fé, para ver se verdadeiramente eles criam em Deus. Por isso Deus está dizendo para você nesse momento, que esse momento difícil venha ser um momento que a tua fé venha a ser aprovada. Venha ser um momento que Deus venha olhar para você e venha ver que verdadeiramente você crê nele, você acredita nele. Talvez a circunstância vai fazer de tudo para você não olhar para Deus. Talvez os problemas vai dizer: cadê Deus? O inimigo talvez vai dizer: olha o teu casamento, olha a tua vida financeira, olha essa enfermidade que está te matando, olha esse problema que você está enfrentando. Mas é o momento que nós temos que provar para Deus que nós cremos nele, que nós acreditamos nele. É a fé, é essa coluna, é a fé que vai nos fazer permanecer. É esta âncora que tem que ter sobre a nossa vida, na nossa caminhada. Você vê que através da fé, muitos venceram reinos, muitos venceram cova de leões, muitos alcançaram vitórias. Por isso eu deixo essa mensagem para você, que aquele navio alexandrino, no meio daquela tempestade, eles alcançaram estabilidade através daquelas 4 âncoras que foi lançada sobre o mar. E na nossa caminhada, assim como aquele barco, vamos enfrentar momentos difíceis, momentos de dificuldade. E se nós não tivermos essas âncoras que é a palavra, é a oração, é a esperança e é a fé, nós vamos afundar. Mas se você tiver essas âncoras, eu tenho certeza que a sua trajetória, ela vai chegar até o final, que você vai alcançar a sua promessa e o seu objetivo. Que Deus abençoe e receba esta palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo poder desta palavra
para que Deus venha te abençoar. Ore comigo, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa esta casa, esta família. Abençoa, meu Pai, esta pessoa que clama conosco. Esta pessoa, Senhor, que está vivendo, está passando um momento difícil, momento de dificuldade. Olha essa pessoa, Senhor, que clama conosco neste momento. Quantas pessoas, meu Pai, estão orando conosco nesta hora. Abençoa todos aqueles, meu Pai, que está orando conosco. Aí está, meu Deus, nossa irmã Vilma. Meu Deus, abençoa todos que estão orando. Nossa irmã Ângela. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Raquel. Nossa irmã Lisa. Nosso irmão pastor Adriano. Meu pai Sotel. Nossa irmã Adriele. Nosso irmão diácono Misael. Lucas. Abençoa, meu Pai, toda e todos aqueles que clamam conosco. Que as bênçãos do Senhor sejam estendidas sobre a vida de cada um. Que a tua graça e a tua misericórdia possa ser estendida. Abençoa, meu Pai, onde essa pessoa estiver nos ouvindo agora. Abençoa o seu trabalho. Abençoa o seu negócio. Meu Pai, essa pessoa que está enferma, toca sobre ele agora. Que pelo poder desta oração, essa pessoa recebe a cura do câncer, do coração, do pulmão, da cabeça, dos braços, seja qual for a enfermidade que essa pessoa estiver enfrentando, que essa pessoa seja curado, seja liberto e que todo mal seja repreendido. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoe essa pessoa que está desempregado, abre a porta para ele, a porta para ela, essa pessoa, Senhor, que pede ao Senhor, meu Deus, uma resposta, que faz um propósito, ajude ele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, conceda nesse exato momento as bênçãos e a resposta que essa pessoa está pedindo. Meu Deus, vai livrando esta pessoa de todo mal, livra das obras da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra, que todo o plano do inimigo, que todo o plano do diabo, de Satanás, seja repreendido neste momento e que as bênçãos do Senhor sejam alcançadas nesta hora. Diante do Senhor eu te peço, diante do Senhor eu te clamo, eu oro com muita fé, que as mãos do Senhor, meu Pai, estejam sobre a vida de cada um neste momento. Meu Deus, tenha de misericórdia diante de nossas orações, tenha de misericórdia diante deste momento. Meu Pai, venha abençoar a cada um que nos ouve, através, nesse exato momento, das redes sociais, onde essa oração e essa palavra estiver chegando, que o Senhor traga transformação, libertação, cura, bênçãos sobre o lar, sobre a casa, sobre a empresa, sobre a indústria, sobre a chácara, sobre a lavoura, onde essa pessoa estiver nos ouvindo, que as bênçãos do Senhor venham lhe alcançar. Meu Deus, eu te dou graça por essa oportunidade. Eu te dou graça, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede aqui agora. Abençoa poderosamente a cada vida e abençoa esse momento da palavra e esse momento da oração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Irmãos, compartilhe este vídeo, siga o nosso canal, amém? Para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e da oração. Que Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.